Salmo 88. Esse salmo é de um personagem chamado Emã. Esse era um levita, né? Que participava no templo do Senhor. Preste atenção nessa declaração dele, que diz assim: ó Senhor, Deus da minha salvação, dia e noite clamo diante de ti. Chegue à tua presença a minha oração, e inclina os ouvidos ao meu clamor, pois a minha alma está farta de males, e a minha vida já-se à beira da morte. Sou contado com os que baixam a cova, sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira, tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não vejo como sair. Os meus olhos desfalecem de aflição. Dia após dia venho clamando a ti, Senhor, e te levanto as minhas mãos. Mostrará tu prodígios aos mortos, ou os finados se levantarão para te louvar? Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade no abismo? Acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas, e a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti por socorro, e antemanhã já se antecipa diante de ti a minha oração. Porque rejeitas, Senhor, a minha alma e ocultas de mim o rosto. Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores, estou desorientado. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam. Para longe de mim afastaste amigo e companheiro, os meus conhecidos são trevas. Deixa aberta a sua Bíblia, essa mensagem é muito importante para mim e para você. Como eu disse, Emã, ele era um levita da casa de Deus que participava no templo, e ele declara através desse salmo a sua angústia, o seu sofrimento, aquilo que ele está passando. É claro que a Bíblia não dá detalhes, e nem mesmo em pesquisa você vai encontrar detalhes qual era de fato o sofrimento dele, o que estava acontecendo. Nós vamos encontrar especulações, alguns dizendo que ele poderia ser ou estar leproso, o que eu acho improvável, já que ele participava no templo e o leproso tinha que ficar isolado, mas enfim, há aqueles que pensam isso. A Bíblia não fala com detalhes qual era o sofrimento deste homem, mas o detalhe é que ele estava sofrendo, angustiado e se sentia num estado terrível. Quando começa o Salmo 88,
ele deixa uma lição muito clara para mim e para você. Nós tivemos que fazer a leitura dos Salmos, e vamos voltar agora nele, para ver o que ele estava sentindo. Mas no primeiro versículo, ele já deixa uma lição, quando ele diz: ó Senhor, Deus da minha, o quê? Dia e noite clamo a ti. Olha só, diante de tudo que ele está passando, diante de tudo que ele está enfrentando, ele tem consciência que Deus é o único que pode o livrar. Ó Deus da minha salvação, a ti clamo, ele diz aqui, de dia e de noite, ou seja, de forma contínua. Ou seja, mesmo estando angustiado, mesmo estando mal, ele não procurava refúgios, consolos em outros. Ele sabia que o único que poderia ajudá-lo, consolá-lo e respondê-lo era quem? Era Deus. Parece algo óbvio, mas ao mesmo tempo, para a maioria não é. Porque nós vivemos numa época em que as pessoas se esforçam ao extremo para tentarem resolver os seus problemas, para tentarem resolver a sua vida, e em última instância ela deixa para recorrer a quem? A Deus. Primeiro se tenta de tudo, para depois recorrer a Deus. E mesmo aqueles que estão na igreja, mesmo aqueles que ouvem a palavra de Deus, volta e meia eles caem no mesmo erro de colocar a sua confiança, a sua expectativa, a sua fé em algo ou em alguém. E por isso as pessoas acumulam frustrações. Saber na teoria que Deus é o Deus da minha salvação, saber na teoria que Deus é o único que pode me ajudar, é uma coisa. Viver isso é outra coisa. Uma coisa é acreditar na teoria. Todo mundo de forma teórica sabe que Deus é grande, que Deus é forte, que Deus é bom e etc. Mas vivemos como se tudo isso que dissemos que cremos fosse mentira. Porque somos tomados de desespero, somos tomados de ansiedade, tomamos decisões erradas, muitas vezes abandonamos a nossa confiança em Deus, quer dizer, vai contrário de tudo aquilo que nós dissemos que cremos e esperamos nele. Ele não. Ele disse: ó Deus da minha salvação. Ou seja, se o Senhor não me salvar, não há quem possa me salvar. Nós temos, eu repito, esse problema. Nós temos facilidade em nos apoiarmos em algo ou em alguém. Logo, nós não estamos vivendo pela fé, porque a fé é certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que não. Eu não tenho que ver, eu tenho que crer. Se eu creio que a palavra de Deus é verdade, se eu creio que Deus é poderoso, então, independente das minhas angústias, independente da avaliação que eu faço da minha situação, eu continuo crendo e focado e sabendo que Deus é o Deus da minha salvação, e é a Ele, e somente a Ele, que eu tenho que recorrer dia e noite. Isso sugere que constantemente, continuamente, dia após dia, eu tenho que viver na dependência de quem? De Deus. Então ele declara aqui a sua confiança. No versículo 2, ele diz assim: chegue à tua presença a minha oração,
inclina os ouvidos ao meu clamor. No passado, olhe para mim, no passado, tudo que as pessoas queriam, diante das suas causas, era conseguir chegar e ter acesso ao rei, uma espécie de cerimônia que conduzia a pessoa na presença do rei, e era tudo que as pessoas queriam, porque se ela chegasse na presença do rei, ela ia colocar toda a sua situação, ela ia expor tudo o que estava acontecendo, esperando que do rei viesse a resposta, já que o rei era a maior autoridade, ele que poderia ser a favor ou contra, ou absolver e etc. Aqui ele traz a mesma imagem: chegue à tua presença a minha oração, ou seja, tudo que eu quero é que o Senhor me ouça, tudo que eu quero é que o Senhor me escute, tudo que eu quero é chegar até a tua presença, é isso que eu quero, o meu desejo é esse. Veja que é o contrário do que muitos fazem. Não é difícil você ver pessoas abandonando a fé, desistindo de Deus por causa das suas dificuldades. Aliás, é o mais comum, é você ver pessoas abandonando por conta da situação. Ela se rende, ela se entrega e acaba abandonando. Ele não. Ele disse: chegue à tua presença a minha oração. Eu só preciso que o Senhor me ouça. Eu só preciso chegar e estar na presença do Senhor. Aqui ele nos ensina essa lição. Agora do versículo 3 em diante, ele vai colocar o seu lamento. Preste atenção nisso aqui, ó. Pois a minha alma está farta do quê? De males, e a minha vida já se abeira da morte. Primeiro ele declara a sua confiança em Deus, o seu anseio por estar diante de Deus, mas agora ele vai expor a Deus também o seu lamento, e ele diz aqui: a minha alma está farta de males. Por exemplo, quando você se alimenta, você está com muita fome, e aí você vai lá e se alimenta, e come de tudo, e come comida, e come sobremesa, e bebe suco, e faz de tudo. Depois que você está satisfeito, é possível comer mais? Não, porque você já está farto, você está cheio, você está satisfeito. Ele diz aqui: a minha alma está farta de males. Sabe o que ele está dizendo? Eu já não estou aguentando mais, não cabe mais, está farto já de males. A minha alma está farta de males, e a minha vida, o estado era tão grave que ele diz assim: a minha vida já se abeira do quê? Ou seja, não é qualquer probleminha, não é qualquer situação, não é qualquer obstáculo, não. A minha alma já está farta de males, e eu já me sinto à beira da morte. Essa é a sensação. É isso que eu estou sentindo. E ele está colocando isso diante de quem? De Deus, porque no versículo 1 e 2, ele diz que Deus é o Deus da salvação. Note que a queixa dele, a causa dele, está sendo colocada diante de quem? De Deus. E às vezes eu e você queremos colocar diante das pessoas. Isso não nos ajuda em absolutamente nada. Isso não contribui em nada para mim e para você. É diante de Deus que ele está abrindo o coração e falando o que está sentindo. Aliás, eu vou dizer uma coisa para você, escute. A maioria das pessoas, escute o que eu vou te falar, que elas abrem o coração para outra pessoa, e ela fala tudo, ela esboça tudo que ela está sentindo,
E aqui eu não estou entrando em detalhes se é certo ou errado, etc. Tem pessoas que você confia, são seus amigos. A Bíblia diz que há amigos mais chegados que irmão. Eu não estou dizendo que é errado ou certo, mas tem pessoas que ela se abre a um amigo, se abre a uma pessoa, escancara a sua vida, mostra tudo, e o mesmo ela nunca fez diante de Deus. Embora Deus sabe, Deus vê, Deus ouve, Deus está vendo, mas ela nunca fez o mesmo, de chegar diante de Deus e dizer assim: Deus, é o Senhor que precisa saber como que eu estou me sentindo. Eu estou assim, ó, eu estou desse jeito aqui. Eu já disse aqui em outras mensagens, por que a oração de muitos, ela não funciona? Sabe por que não funciona? Porque não é uma oração sincera, não é algo que sai da alma. Parece que a pessoa acostumou, ele se tornou um religioso, ele aprendeu a fazer aquela oração, e ele passa a não ter diferença nenhuma do católico romano, que reza. É a mesma coisa, porque ele fica repetindo as mesmas coisas. Ele faz aquilo ali porque ele acostumou. Deus sabe, e nós sabemos também. Não é todo dia que nós estamos bem, é mentira. Tem dia que você não está bem. Não é todo dia que você quer rir, não é todo dia que você quer brincar. Não é. Não é todo dia que você se sente forte, que você se sente para cima. Não é, não adianta. E às vezes nos falta sinceridade e transparência na hora de falar com quem? Com Deus. Estamos vivendo uma situação, estamos diante de um dilema, mas estamos apresentando outra coisa para Deus, menos aquilo que nós estamos passando ou sentindo. Não, a oração é um pedido de socorro. A quem? A Deus. É preciso que eu diga para Deus exatamente o que eu estou sentindo. Eu digo sempre aqui, o princípio de toda mudança é você reconhecer que você precisa de ajuda, que você precisa de um socorro. Em tudo eu e você temos que ser transparentes para com Deus. Abrir o nosso coração, como diz lá no livro do profeta Oséias: rasgai o vosso coração e não as vossas. Por que diz isso? Um dos motivos que diz isso é porque no passado eles tinham o costume de usar um pano de saco por debaixo das suas vestes, num período que eles estavam em aflição e etc. E quando eles não suportavam mais a situação, eles rasgavam as vestes, a fim de aparecer para todos que eles estavam vestidos de pano de saco, e aquilo ali já tinha virado um costume. Então a ordem é: rasgai o vosso coração e não as vossas. Não adianta mostrar para as pessoas que está de pano de saco, que está tristinho, que está não sei o que. Não adianta. É preciso rasgar o coração diante de Deus. É preciso expor diante de Deus o que está acontecendo. Deus é o nosso Pai, Deus é o nosso melhor amigo, Deus é o nosso Senhor. Por que as pessoas não se libertam? Por que as pessoas não têm resposta? Porque não há sinceridade. Jesus disse: qual filho que pedindo pão, o seu pai lhe dará uma pedra, ou pedindo um peixe, lhe dará uma cobra? Se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai que está no céu lhe dará boas coisas aos que lhe pedirem. Qual é a sua necessidade? O que está acontecendo? Há um pecado na sua vida? Há uma fraqueza, há uma situação que você não consegue soltar, você não consegue se livrar? Fala para Deus. Abra o seu coração: Deus, está acontecendo isso comigo, e eu sei que o Senhor é contra isso. Eu sei que eu não posso fazer isso, mas eu estou aqui, diante do Senhor pedindo socorro. Eu estou pedindo ajuda porque eu tenho consciência que é errado. Eu sei que é grave, mas eu sei que o Senhor pode me ajudar. Mas as pessoas não falam assim. Aliás, a religião não ensina assim. A religião ensina você a ocultar, esconder os seus traumas e os seus problemas e viver de aparência, sabe? Como se tudo fosse um mar de rosa, tudo é alegria. E não é alegria. Não é verdade. Não é verdade. Quando Ezequias recebe da boca do profeta Isaías que ele vai morrer,
e ele coloca o rosto na parede, ele vai falar com Deus. Você notou a sinceridade dele? Não. Senhor, lembra-te, eu te peço, que andei diante de ti com inteireza de coração e fiz o que era reto aos teus olhos. Ele não estava cobrando nada de Deus, exigindo nada de Deus. Ele estava sendo sincero, porque dentro da sua limitação, aquilo que ele estava falando era verdade. Era tão verdade que Deus chama o profeta e manda voltar lá e diz assim, ó, diga para ele que ele não vai morrer não, agora não. Eu vou dar para ele mais 15 anos de vida, e ainda a vitória contra o rei lá também. Ele nem pediu, mas eu vou dar. Ele não cobrou de Deus, ele foi sincero. Dentro das minhas limitações, eu fui reto aos teus olhos. Eu andei diante do Senhor com inteireza de coração. Meu coração não foi uma porcentagem do Senhor. O meu coração foi inteiro do Senhor. A pergunta é, não responda, só pense. Quantos de nós podemos fazer será uma oração assim? Só pense. Quantos de nós? Quantos de nós temos orado assim com essa transparência? Quantos de nós somos homens, mulheres, pessoas de Deus, o suficiente para dizer assim, Deus, eu tenho uma mágoa contra fulano, e eu sei que o Senhor é contra a mágoa, e eu não posso ter mágoa, a mágoa vai me condenar. Eu estou diante do Senhor pedindo que me liberte dessa mágoa. Eu sei o quanto essa mágoa é grave. Quem é que tem essa coragem? Não. É mais fácil tentar enganar a si mesmo, dizer, não, eu não tenho mágoa de ninguém. Sabe o que é? Eu só não, esse só não, já diz tudo, eu sei. Pois é. Será que nós temos buscado, orado, falado com Deus da forma certa? E a forma certa é a forma prática e fácil. Eu não tenho que falar a palavra bonita para Deus, eu tenho que falar para Deus quem eu sou, o meu estado, pedir ajuda, reconhecer quem Ele é. Pois é essa oração que funciona. É essa que dá certo. E não importa quanto tempo ela dura. Tem que durar quanto tempo? Tem que durar até que você coloque diante de Deus sua causa. Isso é muito sério. E ele já se sentia à beira do quê? Da morte. Escute isso aqui que ele vai falar agora. Sou contado com os que baixam a cova. Sou como um homem sem força, atirado entre os mortos, como os feridos de morte, que jazem na sepultura, dos quais já não te lembras, são desamparados de tuas mãos. Aqui também tem uma figura muito importante. No passado, quando eles estavam numa batalha, por exemplo, e um soldado ele era ferido, não tinha o resgate como hoje. Ah, liga para o resgate, manda vir um helicóptero, chama o SAMU. Não. Aquele soldado que estava ferido, ele era deixado de lado. Ele era deixado de lado. Se o seu ferimento não permitisse que ele continuasse, escute o que eu vou falar. Ele era deixado de lado. E era questão de tempo para que ele morresse. Porque não havia socorro, não havia resgate. Era uma questão de tempo. Ferido já estava, impossibilitado já estava. E dependendo se o estado fosse muito grave, mas muito grave, para que ele não morresse na mão dos adversários, os próprios que estavam ao seu redor os lançavam nas covas que tinham ali. Havia covas, valas, e ele já ia jogando ali mesmo, o cara ficava ali. E ele está dizendo assim, eu me sinto assim, me sinto ferido de morte, sem resgate,
abandonado, só aguardando a morte. Porque a morte do soldado ferido, eu repito, era uma questão de tempo. O cara sabia que ia morrer. Estava numa batalha, o adversário avançando, o cara era ferido, não tinha resgate, socorro, não tem como carregar, não dá para levar o cara. Faz o quê? Deixa ele aí. Mas o adversário está avançando, mas ele está sangrando. Pois é, é uma questão de tempo para que ele morra. Eu me sinto assim. Ele está dizendo aqui, ferido de morte. Eu me sinto assim. Olhe para mim. Esse homem, ele era um levita. Emã era um levita, um salmista, alguém que servia a Deus, mas que estava sofrendo. Nós temos dificuldade de aceitar, principalmente agora, na modernidade, de aceitar que quem é de Deus também sofre. E você achar que quem é de Deus não sofre, isso é nocivo a você. Isso faz mal para a sua comunhão com Deus. Isso coloca em xeque a sua comunhão com Deus. Se eu acreditar que todo sofrimento é causado por Satanás, então quer dizer que eu nunca me libertei, nunca me converti, nunca nasci de novo, nunca tive encontro com Deus. Isso é mal. Quem é de Deus sofre também. Sofre. E muitos dos nossos sofrimentos, ainda nós não temos a resposta e nem a explicação. E cuidado com essa sede de ficar buscando resposta para o seu sofrimento. Muito cuidado. Por quê, bispo? Cuidado. Cuidado, porque pode ser formulado respostas que não sejam verdadeiras. E quando eu não sei, e quando eu não entendo, eu digo que eu não entendo, eu digo que eu não sei, e coloco diante de quem? Eu não sei. Não fique alimentando essas coisas. Será que Deus é comigo? Será que Deus não é? Mesmo ele declarando a sua angústia, tem que voltar toda hora no começo. Ele declara que acreditava em quem? E buscava quem? A Deus. Eu me sinto assim. Mas nem por isso ele deixava de buscar quem? A Deus. Olha o que ele vai dizer. No versículo 6: puseste-me na mais profunda cova, nos lugares tenebrosos, nos abismos. Sobre mim pesa a tua ira. Tu me abates com todas as tuas ondas. Apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não me vejo como. Olha só, isso aqui é muito forte. Versículo 7. Ele diz que quem é o causador aí no versículo 7? Quem é o causador? Lê aí. Sobre mim pesa a tua ira. Sobre mim pesa a tua ira. O que ele fez para que isso estivesse acontecendo? Nós não sabemos. O texto não disse. O judeu, ele foi ensinado assim. Se você lê o livro de Deuteronômio, muito grande. Não, nós jogamos muito tempo fora. Vá ler a Bíblia que você ganha mais. Para de ficar jogando tempo fora e vá ler a Bíblia.
Você lê o livro de Deuteronômio, na cabeça do judeu ele foi ensinado, através da lei que Deus deu a Moisés, que em última instância, por trás de toda a situação, quem estava era Deus. Veja quando, por exemplo, eles são ensinados assim: eis que coloco diante de ti a bênção e a maldição. Eis que proponho. Veja só, não era assim: eu proponho a bênção, vem cá, Satanás, e você propõe a maldição. Não. Eis que proponho bênção e maldição. A origem é a mesma. Para quem obedecia, a consequência era o quê? Bênção. E para quem não obedecia? Maldição. Mas, e aonde fica o mal aí? Aonde fica? Fica que até o mal, para ele agir, como no caso de Jó, ele só pode agir com a permissão de quem? De Deus. E ele só vai até onde Deus deixa. Então, ele não estava preocupado aqui com o mal, como a preocupação hoje. Quer ser liberto? 7 semanas, 7 rosa, 7 água, 7 sal. Não, peraí. Eu sei quem pode resolver o meu problema. Eu tenho que falar com quem? Com Deus. Porque, em última instância, quem é que manda em tudo? Quem é soberano? Quem tem todo o poder? Então é com Deus que eu tenho que falar. Por isso ele diz: sobre mim pesa a tua ira. Ou seja, o texto não diz por algo que ele fez e causou, ou seja, uma situação que ele está vivendo por vontade de Deus, por permissão de Deus, seja como for. Mas ele tinha consciência que Deus era o único que poderia resolver aquela situação. Nós somos ensinados, essa modernidade hoje, a todo tipo de ritual, a todo tipo de sacrifício de tolo, a todo tipo de indulgência, etc. Ao invés de nos aproximarem de Deus, estão nos deixando cada vez mais distante de quem? De Deus. Sendo que se você dobrar os seus joelhos, se você for transparente e sincero, todo aquele que invocar o nome do Senhor será o quê? Salvo. Mas se você consulta alguém, já surge o obstáculo. O que eu tenho que fazer para Deus me ouvir? Olha, você vai ter que fazer. Já entra os macumbeiros da fé. Se você fizer tal coisa, eles têm a receita vindo não sei de onde. Como é que o senhor sabe? Porque eu já fui assim. Eu vim desse lado aí. Veio. Você não sabia não? Pois é. Eu estou falando do que eu vivi. Isso é muito sério. Ele tinha consciência. Versículo 8: apartaste de mim os meus conhecidos e me fizeste objeto de abominação para com eles. Estou preso e não me vejo como sair. Esse versículo 8, ele retrata que ele se sentia na pele, se sentia sozinho. Mas se ele era levita, contribuía no templo, estava lá, o templo era frequentado por pessoas. Pois é. As situações da minha vida e da vida, nós podemos estar cercados por milhares de pessoas. Ainda assim nós vamos nos sentir sozinhos. Ele estava se sentindo assim. Ele se sentia assim, que até os conhecidos haviam se afastado. Apartar-te de mim os meus conhecidos. Ou seja, na hora em que eu mais preciso, eu não tenho ninguém.
Você já parou para pensar que essa hora é a mais oportuna para você conhecer Deus? Não, a melhor hora é essa daí. Quem diz? A Bíblia. Você já leu a história de Agar? Não, né? Eu vou pregar para você essa história na íntegra qualquer dia desse. Escute. Abraão tem um filho com Agar, a serva. Eu vou resumir aqui, tá? Sara é estéril. Então, cede a serva. Eles fazem um acordo lá por conta própria. E tem um filho com Agar. Até então, Agar respeitava a sua senhora. Muito obediente, muito humilde. Aquela coisa toda. Depois que se deita com Abraão, tem um filho, já muda. Ismael cresce. Escute. Ismael cresce e começa a contenda. E aí vai ter que tomar uma decisão. Que tem coisa que é assim. Tem coisa que você pode deixar passar o tempo que for. Mas para resolver vai ter que tomar uma. Aqui já é uma lição importante para você. Escute. Abraão tem que despedir essa mulher agora. Mas o filho é dele também. Não, mas não pode ficar mais aqui. Contenda. Briga. Abraão chama Agar. Dá a ela um pedaço de pão, um odre com água e diz assim, ó, você vai ter que ir embora, pode ir embora. Pergunta é, Abraão era rico ou pobre? Que não deu para ela um pezinho de meia já, para ela já ir já prontinha já? Não. Pedaço de pão e um odre de água. Eu imagino as pessoas vendo, eu por exemplo, né? Eu vou falar por mim, né? Como eu sou pecador, defeituoso, eu vendo aquela cena lá, e eu estando lá, falo, rapaz, esse cara é um miserável, esse Abraão aí, rapaz. Usou a serva, teve filho com ela, agora manda a mulher sem nada. Isso é um desgramado mesmo, pô. E estou falando de mim, tá? Talvez você não. Às vezes você é muito santo que você ia, não, meus olhos é muito bom. Eu sei, ó. Muito bom. Escute, eu já ia ficar pensando assim. E aí você só vai entender o que o Abraão fez um pouquinho para frente. Agar pega o menino e vai embora. Estando ela no caminho, no deserto, acaba o pão, acaba a água. Eu suponho que ela nem, eu suponho, não é a Bíblia não, tá? Que ela não deve nem ter comido pão e nem bebido água, se de fato fosse aquelas mães mesmo, leoa, sabe aquela que diz assim, ó, eu tiro da minha boca e dou pro meu, mas não adianta. Só durou um pouquinho mais, mas acabou. Ela se afasta do menino e vai falar com quem? Com Deus. Até ali ela conhecia Abraão. Agora ela vai conhecer o Deus de Abraão. Sabe o que a Bíblia diz? Ela está lá orando. E Deus ouviu o choro do menino. E o anjo foi lá trazer boas novas. Eu vou pregar isso aí para você qualquer dia desse. Na íntegra. Ela tinha ficado sozinha. O filho podia fazer o que por ela? Ela tinha mais quem por ela? Ninguém. Cuidado. Aprenda a observar o cenário. Às vezes a solidão que você sente é o momento oportuno para você conhecer aquele que pode mudar a sua história. E ali a história dela muda. Qualquer dia nós vamos falar sobre isso. Ele se sentia sozinho. Às vezes nós nos sentimos assim, sozinhos. No final do versículo 8 ele diz, estou preso
E não me vejo como? Essa situação que eu estou. Ele está dizendo, eu não sei como. Eu não sei como sair. É isso aqui que eu quero colocar diante do Senhor. Eu não sei como sair. Eu não sei o que fazer. Os meus olhos desfalecem de aflição. Preste atenção agora. Dia após dia, venho clamando a Ti, Senhor, e te levanto as minhas. Olhe para mim. Ele admite que está à beira da morte, está se sentindo sozinho, está desfalecendo, mas ele diz, dia, preste atenção nisso aqui, após dia, novamente, de forma contínua, todos os dias. Quantos dias? Todos os dias, ele estava recorrendo a quem? A Deus. Olha a diferença de hoje. Hoje muitos recorrem a Deus só quando o sapato aperta. Tá bom? Fale com Deus todos os dias, de preferência mais de uma vez por dia. Tá ruim? Fale com Deus todos os dias, de preferência mais de uma vez por dia. Todos os dias, dia após dia, eu tenho clamado a Ti, Senhor, e tenho levantado as minhas mãos. Um ato, um pedido de socorro. Você já viu uma criança, quando ela está assustada e ela corre para o pai e para a mãe, como é que ela corre? Você já viu ou não? Como é que ela corre com o bracinho? Não, você não vê ela correr assim todo direitinho, durinho, igualzinho robô. Ela já vem de longe. Ou não vem? Se colocar uma criança aqui, ó, de pé aqui, ó, em cima desse púlpito aqui, ó, eu descer ali. Você está aqui, o seu filho está aqui, 2, 3 aninhos aqui, e você está ali. Você diz assim, ó, vem com o papai. O que ele faz? Pula ou não? Pula. Por que ele pula? Ele acredita em quem? No papai. O papai vai me segurar. Ao invés de apontar os seus problemas e apontar culpado, levante mais as suas mãos, porque é do céu que vem o nosso socorro. Diga glória a Deus. Ele disse, eu clamo ao Senhor, dia após dia, todos os dias, levanto as minhas mãos. Versículo 10. Olha o porquê que ele queria mudar de situação. Não é à toa que esse salmo já é escrito, salmo didático, né? Didático mesmo, que ensina mesmo. Olha só. Mostrará tu prodígios aos mortos? Ou os finados se levantarão para te louvar? Isso aqui é tremendo. Olha para mim. Por que que ele quer mudar de vida? Por que que ele quer se libertar daquela angústia? Com um único intuito. Enquanto está vivo, se a vida dele é transformada, Deus será glorificado. Esse é o único intuito. Que aqueles que o cercam, quando testemunhar o que Deus fez, Deus seja glorificado. Também um erro que acontece hoje. A maioria que quer vencer, ele não quer vencer para a glória de Deus. Ele está disposto a provar para alguém. Há sempre um ranço com alguém. Fulano vai ver. Não. Está tudo errado. Fulano não tem que ver nada. Não, eu vou provar. Não. Está errado isso aí. O nosso único objetivo deve ser: Deus
tem que ser glorificado na minha vida e através da minha vida. Diga glória a Deus. Deus tem que ser. Eu quero glorificar Deus com a minha vida. Esse era o intuito dele. Será referida a tua bondade na sepultura, a tua fidelidade nos abismos. Ou seja, tudo aquilo que Deus é e tudo aquilo que Deus faz, Ele queria que as pessoas vissem através da vida dele. Isso é muito forte. Versículo 12: acaso nas trevas se manifestam as tuas maravilhas? E a tua justiça na terra do esquecimento? Mas eu, Senhor, clamo a ti novamente por socorro. E antemanhã já se antecipa diante de ti o quê? A minha oração. Durante a noite, durante a madrugada, ao amanhecer, eu já estou sempre colocando diante do Senhor a minha oração. Ele repete novamente: mas eu, Senhor, clamo a ti. Irmãos, olhe para mim. Será que nós temos buscado a Deus com esse entusiasmo? Será que nós temos orado, temos recorrido a Deus em oração dessa forma? Ou nós somos daquele que falamos com Deus com muita pressa de entrar e sair da presença de Deus e ficar agonizando a nossa situação e torcendo, tomara que dê certo, tomara que aconteça. Não é tomara, a sua vida está na mão de Deus. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. O seu socorro, o meu socorro, ele não virá do governo, ele não virá do amigo, ele não virá do colega, ele virá de Deus. Quem nos socorre é Deus. Amém? Continuamente ele estava buscando a Deus. Versículo 14: porque rejeitas, Senhor, a minha alma e oculta de mim o rosto? Ando aflito e prestes a expirar, desde moço, sob o peso dos teus terrores. Estou desorientado. Ele mostra aqui que já fazia tempo que ele se sentia assim. Ele revela, ele declara tudo que ele está sentindo. E novamente diz que já está à beira da morte. Por sobre mim passaram as tuas iras, os teus terrores deram cabo de mim. Eles me rodeiam como água de contínuo, há um tempo me circundam, para longe de mim afastastes, amigo e companheiro. Os meus conhecidos são quem? Trevas. Na situação que eu vivo de solidão, não tem amigo, não tem conhecido, não tem ninguém por mim. A minha companhia tem sido trevas, angústia. Você e eu não somos os únicos que têm problemas. Tem coisas que Deus vai nos dar a resposta e vai nos livrar e vai fazer. Mas eu preciso falar para você, tem coisas que Deus não vai fazer. Quais são a que Ele não vai fazer? Eu não sei. Por que Ele não vai fazer? Eu também não sei. Eu sei de uma coisa: Ele continua sendo o Senhor. Ele é o nosso Deus. Que essa palavra possa encorajar você. Qual angústia você está sentindo? Qual é a sua dificuldade?
Não importa, continue aos pés do Senhor. A nossa vida, o apóstolo Pedro diz que nós somos peregrinos e o quê? Forasteiros. Estamos aqui só isso vai acabar. Quanto tempo mais vai durar? Eu não sei. Eu sei que vai acabar. Só que eu e você, até o último suspiro, nós temos uma certeza. Temos que estar aos pés do Senhor. Não condicione nada para buscar Deus. Nada. Se Deus te der tudo, você busca Ele. E se Ele não der nada, você busca também. Porque Ele é o Deus que te perdoa. E o único que pode salvar a sua alma. Amém? Quando Jesus nos aceita, nós temos que ser gratos. Porque nós estávamos mortos, condenados, e Ele nos amou e nos deu vida. Jesus fez naquela cruz, declarando o seu amor, o que ninguém poderia fazer. Pedro diz que prata, ouro, pedras preciosas, nada disso podia nos comprar. Fomos comprados por um sangue precioso, como de um cordeiro sem mácula. Não tinha outra alternativa. Era o sangue dele para nos resgatar. Eu e você estamos no lucro, ó, há muito tempo. Não importa a sua situação. Glorifique a Deus todos os dias da sua vida, por aquilo que Ele fez por você. Mas Ele não vai fazer mais nada? Vai. Josué nos ensina lá através dos 12 espias, quando vão ver a terra e se assusta por ser frequentada, habitada por gigantes. E Josué diz assim: se o Senhor se agradar de nós, nós vamos subir lá, e como massa de pão nós vamos devorá-los. A gente só precisa de uma coisa: o Senhor se agradar de nós. E para agradar o Senhor, o primeiro que você vai ter que desagradar é você. E eventualmente outros também. Aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Primeiro você fala não para você, depois você fala não para os outros também. Todos aqueles que quiserem afastar você de Deus, você fala não para eles. Que isso, bispo? É assim. Ontem eu postei um texto, não sei se você viu na página, acho que no Instagram também, baseado lá em Romanos capítulo 16. Escute. Tem relacionamentos que precisam ser rompidos. Quem diz? A Bíblia. A Bíblia. Cuidado com quem você se relaciona. Nós não estamos falando a pessoas, por exemplo, que elas não conhecem a palavra de Deus, são ignorantes com respeito à verdade de Deus. E não tem problema você ter amizade, conversar, não tem nada demais. Mas há outras pessoas que se dizem crentes ou irmãos em Cristo e que não são. Esses, a Bíblia manda você tomar cuidado. Ah, bispo, a Bíblia diz. Se você não leu, eu sugiro para você ler Romanos capítulo 16. Quer uma outra mais dura? Lê a primeira epístola de João capítulo 1, versículo 9 e 10. Se alguém vem ter convosco e não traz a doutrina de Cristo, e lá João está falando dos falsos crentes, dos falsos mestres, não os receba em casa,
nem lhes dê boas-vindas, para que você não seja cúmplice no erro deles. Não é fácil ser de Deus, nunca foi. Porque tem pessoas que você vai ter que falar não para ela. Você vai ser taxado como inconveniente. Você vai se sentir só. Você não vê os homens de Deus na Bíblia com um grupinho, você vê? Se você encontrar, você mostra para mim. Você viu os últimos dias de Paulo? Por exemplo, qual o desejo de todo crente que estuda a Escritura? Pelo menos um desejo, não sei o seu, o meu é. Todo crente que estuda a Escritura sabe qual um dos desejos dele? Meu, por exemplo, eu vejo a hora de chegar no céu para conhecer Paulo e dar um abraço no Paulão. Ei, Paulão. Mas Paulo termina a vida dele como? Sozinho. Mas ninguém queria o Paulão? Não. Mas é o apóstolo. Não. Sabe por quê? A palavra é uma espada. Ela separa. Ela divide. Jesus disse que não veio trazer paz, mas causar divisão. Duro escutar isso da boca dele, né? Você já leu isso aí já? Divisão? Então quer dizer que ele é a favor da contenda? Não. É que inevitavelmente, aonde se manifesta a verdade, vai ter problema. Mas esse problema é bom. Isso não é um problema ruim. Se sofrer como cristão, Pedro disse que o quê? Somos bem-aventurados. Todos nós somos falhos. Aqui não tem ninguém perfeito, aqui só tem pecador, a começar por mim. Mas nós estamos aqui, ó, na luta. É Deus puxando a nossa orelha, é uma correção aqui, uma disciplina ali, nós vamos lá. Amém? Mas a verdade, ela causa isso. Enquanto Deus me der vida, eu não estou disposto a negociar a verdade com ninguém. Não, mas as pessoas não vão gostar. Paciência. Entre você gostar ou Deus gostar, eu vou agradar a Deus e desagradar a você. Isso é fácil mesmo comigo, tá? Se você tiver que escolher entre me agradar ou agradar a Deus, só joga o bispo de lado e vai firme. Porque o bispo não salva você, mas Jesus Cristo te salva. Diga glória a Deus. Amém? Não tem acordo com a verdade. Sem acordo. Nós conversa qualquer assunto, nós fala o que você quiser falar, num âmbito saudável, mas não tem acordo. A nossa amizade está abaixo da verdade de Deus. Primeiro a verdade de Deus, depois nossa amizade. Amém? Sem acordo. Nem tenta que não tem acordo. Glória a Deus. Faça isso. Sabe por quê? Porque se você estiver aliado com Deus, se o Senhor é por nós, quem será contra nós?